Olá, gente! Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos fazer o estudo do sinal da função afim. Vamos lá. Então, gente, o que significa você fazer o estudo do sinal da função afim, ou função polinomial do primeiro grau? Significa que nós vamos verificar quais são os valores de x, tá? Que fazem com que o valor dessa função aqui, tá? Seja igual a zero, maior que zero ou menor que zero. Perfeito? Isso que significa analisar o sinal de uma função, ok? Então vamos lá. Primeiro passo aqui é encontrarmos o valor de x que faz com que essa função seja igual a zero, tá? Como é que nós fazemos isso? Veja só, eu tenho aqui minha função, 2x menos 6, e eu quero saber o valor de x que faz com que ela seja, ó, igual a zero. E vamos resolver essa equação aqui normalmente. Então aqui eu tenho 2x igual 6. Aqui está subtraindo, passa para cá somando, tá? Para o outro lado da igualdade. Então isso significa aqui que o meu x será igual a 6 dividido por 2. Esse 2 estava multiplicando o x, passou para o outro lado dividindo, fazendo a operação inversa. Portanto, o meu x aqui será igual a 3, ok? Então, para que minha função ela seja igual a zero, como eu escrevi aqui na parte de cima, é necessário que o meu x seja igual a 3, ok? Vamos lá. Feito isso, você vai observar outra coisa aqui, olha só. Se você pegar aqui a sua função, você vai ver que o número que está multiplicando o x, tá aqui o 2, ele é positivo. Olha, quando você está estudando aí no livro, geralmente esse número aqui que está multiplicando x, ele é representado pela letra A, tá bom? Então, veja aqui que o meu A, ele é um número maior que zero, ou seja, ele é positivo. O que significa isso? Isso significa que a minha função, ela é crescente, tá? É um Czinho aqui. Ela é crescente. Em termos de gráfico, o que significa isso? Essa é a informação que é importante para a gente. Vou colocar aqui uma linhazinha horizontal, representando aqui o meu eixo x, perfeito? E se eu fosse fazer o esboço do gráfico dessa função aqui, o que é que ia acontecer? Como ela é crescente, tá? A inclinação dela ficaria dessa forma aqui. Ou seja, o ângulo entre o gráfico e o eixo x, ele estaria entre 0 e 90 graus. Perfeito? Como a função é crescente, então o meu gráfico ele ficaria com essa inclinação. Ok? Vamos lá. Esse ponto aqui em que o gráfico cruza o eixo x, exatamente esse valor que eu acabei de encontrar aqui, é o zero da função. Ou seja, é o valor de x que faz com que minha função seja zero. Se você observar aqui, ó, se você pegar o 3 e substituir aqui no lugar do x, você vai ter 2 vezes 3 que dá 6, e 6 menos 6 vai dar zero, tá certo? Então, 3 é o valor de x que faz com que a minha função ela seja zero. Pronto. E agora, onde é que a minha função vai ser positiva e onde é que ela vai ser negativa? Quais são os valores que fazem com que ela seja positiva e quais os valores que fazem com que ela seja negativa? Vamos lá. Olha só, se eu pegar aqui um valor de x, por exemplo, você vai verificar que esse valor de x aqui, ele corresponde a esse ponto aqui do gráfico, né? E você vai ver também que qualquer valor que eu pegue aqui que seja maior do que 3, ou seja, que esteja à direita do 3, ele sempre estará relacionado a um ponto aqui do gráfico, tá? Que está, olha só, acima do eixo x. Veja que essa parte do gráfico, olha só que eu estou riscando aqui, você está vendo que ela está todinha acima do eixo x. Então, essa parte do gráfico está representando os valores da função que são o quê? Ó, positivos, tá certo? A parte do gráfico que está acima do eixo x, ele representa o valor ou os valores da função que são positivos, perfeito? E, ao contrário, se você pegar a parte que está abaixo do eixo x, veja só, vamos lá. Se eu pegar aqui algum valorzinho de x, olha só, que esteja aqui à esquerda do 3, ou seja, que seja menor do que 3. Veja que esse valor ele vai estar associado a um ponto, tá? Que está na parte de baixo aqui do eixo x.
Se eu pegar aqui outro valorzinho de x, você vai ver que esse aqui, esse valorzinho de x, ele vai estar associado a um ponto aqui do gráfico que está abaixo do eixo x. Tá bom? Então, veja só, qualquer valor que eu pegue que seja menor do que 3 vai fazer com que o valor da minha função seja o quê? Ó, negativo. Porque justamente essa parte do gráfico que está abaixo do eixo x. Então, não esquece, tudo que está abaixo do eixo x, tá? Diz respeito aos valores da função que são negativos. E toda a parte do gráfico que está acima do eixo x diz respeito aos valores da função que são positivos. Pronto, terminamos aqui de fazer a nossa análise aqui do sinal dessa função. Então vamos lá. Quando é que a minha função f de x ela será igual a zero? Minha função f de x será igual a zero quando o meu x for o quê? Igual a 3. Quando é que a minha função f de x será positiva? Ou seja, será maior do que zero? Vamos lá para o gráfico. Olha só, quando o x ele for maior que 3. Veja, o x maior que 3 diz respeito à parte do gráfico que está acima do eixo x, portanto, a parte positiva. Quando é que a minha função f de x ela será o quê? Ó, negativa. Quando é que ela vai ser negativa? Quando o meu x ele for menor que 3. Perfeito? Seja x menor do que 3, diz respeito a essa parte do gráfico aqui, que tem os valores da função negativa. Perfeito? Coloca aqui x1, x2, só para dar uma diferenciada aqui. Perfeito? Pronto. Está feito o estudo do sinal dessa minha primeira função. Ok? Vamos para a segunda agora, meu segundo exemplo. Da mesma forma, primeiro passo aqui a se fazer é encontrar o valor de x que faz com que a minha função menos 3x mais 6 seja igual a zero. Então, nesse caso, nós vamos ficar com menos 3x igual, ó, 6 aqui está somando, ele vai passar para cá subtraindo. Então, meu x aqui será igual a 6 negativo dividido por 3 negativo. Meu 3 negativo está multiplicando, passa fazendo a operação inversa. Então, aqui no caso, meu x vai ser igual a 2, ok? Sinais iguais na divisão, o sinal fica positivo. Perfeito. Achei o valor da função, achei o valor de x que faz com que a minha função seja zero. Ok? Vamos lá, da mesma forma, vou aqui desenhar uma linhazinha vertical, ou melhor, uma linhazinha horizontal para indicar os valores de x. Agora veja que nesse caso aqui está aparecendo algo diferente. Veja que o número que está multiplicando o x agora, nesse caso, ó, que é o menos 3, ele é, ó, negativo, tá bom? Esse número que multiplica o x, como eu falei, geralmente nós indicamos por A. Então, no caso aqui, o meu A está sendo menor do que zero, portanto, é negativo, tá bom? Quando o meu A é negativo, o que é que acontece? Significa que a minha função ela é decrescente. Em termos de gráfico, o que significa dizer que uma função ela é decrescente? No caso, função polinomial do primeiro grau, perfeito? Significa dizer que a reta que está representando essa função, ela tem uma inclinação que estará entre 90 graus, tá? Estará entre 90 e 180, tá certo? Então, ela terá esse ângulo aqui, tá bom? Vai ser um ângulo que está sempre entre 90 e 180, tá bom? Isso se a função for decrescente, perfeito? Vamos fazer agora a análise. O ponto aqui onde o gráfico corta ou intercepta o eixo x, tá bom? É exatamente o 2, tá certo? Exatamente o 2, ou seja, o zero da função. E vamos analisar, veja só, qual a parte do gráfico que está acima do eixo x? Olha só, acima do eixo x, nós temos essa parte aqui do gráfico. E veja que essa parte do gráfico, ela está associada a esses valores de x aqui, ó. Aos valores de x que estão onde? Que estão à esquerda do 2. Portanto, menores do que 2, tá bom? Então, essa minha função aqui, ela é positiva, ou seja, a parte do gráfico que está acima do x, ela é positiva quando os valores do x são o quê? Menores que 2. Ok? Vamos para outra parte agora.
Ó, essa outra parte aqui do gráfico, ela está abaixo do eixo X, tá? E essa parte que está abaixo do eixo X, ela está associada a esses valores aqui de X, ó, que estão justamente à direita do 2, ou seja, que são maiores do que 2, tá? Então, nessa parte aqui, tá? Nessa parte do gráfico aqui, nós temos os valores da função que são menores do que zero, ou seja, que são negativos, tá certo? Ou seja, qualquer valor que eu pegue que seja maior do que 2, qualquer valor de x que eu pegue e substitua aqui na minha função que seja maior do que 2, vai fazer com que o valor dessa função seja negativo, perfeito? E qualquer valor que eu pegue de x que seja menor do que 2 e substituir aqui, no lugar de x, o valor dessa função aqui vai dar sempre positivo. Perfeito? Então, vamos escrever aqui a nossa análise, tá? Quando é que a minha função f de x será igual a zero? Minha função f de x será igual a zero quando meu x for igual a 2. Quando minha função f de x agora, quando é que ela vai ser positiva? Vamos lá. Onde que ela é positiva? Está aqui, ó. Serão os valores de x menores que 2. E quando é que a minha função f de x será negativa? Minha função f de x será negativa quando o meu x for maior que 2. Perfeito? Então, está aí a análise do sinal das duas funções. Espero que tenham gostado e até a próxima.